nós vamos viver hoje Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas demônio, né? Sim, nós precisamos tratar com esse assunto, porque há muitas pessoas cativas, precisando ainda, carecendo de libertação. E nós somos aqueles que vamos levar libertação aos outros. Amém? O Senhor tem um propósito de vida com cada um que está aqui. Nós sermos plenamente libertos para nós podermos libertar. Porque se nós não formos libertos na totalidade, nós não teremos autoridade para estarmos libertando outras vidas. Então o Senhor quer tratar conosco nessa manhã, para que nós sejamos realmente libertos em todas as áreas, na plenitude, para que a gente possa sair lá fora e libertar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Povoar o céu, esse é o nosso papel, né? Povoar o céu. Então, nós vamos ver que Jesus, ele cruzou o mar da Galileia só para encontrar com aquele homem que estava totalmente endemoniado. E nós vamos ver a história de vida dele, que é assim, ele estava em muito sofrimento, mas ele viu Jesus. Ou seja, Jesus o viu. Jesus olhou e enxergou aquele homem que estava necessitando de salvação. E ele disse uma palavra e aquele homem foi liberto. E não será diferente nessa manhã, em nome de Jesus. Lembre-se que nós temos um direito garantido. É direito nosso. Está lá em Lucas 9, de 1 a 2. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade. Repete comigo. Eu tenho poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doentes. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então nós somos chamados, né, a libertar aqueles que estão cativos, curar doentes e pregar o reino de Deus. E a curar todos os enfermos. Por que fala assim? Curar doenças e curar os enfermos. Porque os enfermos, a enfermidade, ela é no físico. Você tem uma dor de cabeça, você tem doença física, né? Quebra um membro, alguma doença física. Agora, a doença, ela pode ser a doença da alma. A pessoa pode estar cativa na alma e aprisionada no espírito. E nós somos chamados para liberar a cura sobre toda doença, tanto física, como emocional, como mental, como espiritual. E somos chamados também a curar os enfermos. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Então repete comigo. Eu tenho um direito garantido. E poder e autoridade. No nome de Jesus. A segunda promessa que nós temos garantida. Fala assim comigo. Eu tenho também uma promessa garantida. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não tem condenação para você. Não tem condenação para nós. O diabo não pode mais nos acusar. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não temos mais nenhuma condenação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então fala comigo, eu tenho uma promessa garantida. Amém. E o terceiro fator aqui é que é um chamado para todos. Está lá em Isaías 61:1. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu fui chamado para libertar os cativos, os que estão em aprisionamento, e trazer libertação das trevas àquele que está aprisionado. Olha só a autoridade que o Senhor nos deu, não é pouco. Por isso que nós não devemos nunca desprezar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tudo isso foi conquistado por nós, por Jesus na cruz. Nele, nesse ato de amor, nós temos essa autoridade. Então, repete comigo, eu tenho um chamado.
que é de anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Você está disposto a cumprir esse ID do Pai? Está disposto? Ou acha que tem alguma coisa ainda que você precisa renunciar para poder ir com liberdade? Porque quando nós temos ainda alguma coisa que nos prende, nós não conseguimos agir com liberdade. E o Senhor nos dá nessa manhã liberdade para irmos e anunciarmos a palavra do Senhor e libertarmos vida para a glória dele. Amém? Então nós vamos ler a passagem que a gente vai ler, está lá em Lucas 8. Lucas 8, 28. Que é a passagem do endemoniado de Gadara, Gadareno. Algumas passagens falam Gerazeno, né? Mas aqui a nossa nessa tradução aqui, Gadareno, endemoniado de Gadareno. Então, Lucas 8, 28 fala assim: quando viu Jesus, quem? Aquele endemoniado, né? Ele estava ali, só um contexto à parte. Jesus, ele estava, deixa eu abrir aqui na minha passagem, Lucas 8, se você quiser anotar também algumas coisas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas 8. Jesus, a princípio, ele estava ali, ó. Aconteceu, Lucas 8:1, só um contexto para a gente entrar no texto propriamente dito, né? Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então ele estava ali, né? Ele ia de cidade em cidade. Aí no versículo 26, onde a gente vai começar a ler aqui. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. E Jesus, se você voltar um pouco a partir do versículo 22, ele acalma uma tempestade. Então, antes dele cruzar o mar e ir ali para a região da Galileia, ele acalma uma tempestade. Ou seja, Jesus sabia que ele precisava estar do outro lado do mar da Galileia para libertar aquele endemoniado. Então, o que a gente pode aprender aqui? Sempre quando nós temos algo específico, que o Senhor nos pede algo específico, muitas vezes nós vamos passar por uma tempestade. Mas o Senhor vem e acalma a tempestade. Por quê? É foco do inimigo tentar nos desviar do nosso propósito. E o que Jesus fez? Ele acalmou aquela tempestade e chegou do outro lado do mar, né? Então aqui, continuando a nossa leitura, Lucas 8, 28. Quando viu Jesus, o endemoniado gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha o demônio reconhecendo quem era Jesus, né? Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, vamos continuar a nossa leitura aqui. 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Guarda bem essa palavra, lugares solitários. 30. Agora a gente já vai pular para o 34. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. 36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. E o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte tudo o que Deus lhe fez. O homem queria seguir Jesus, né? Mas Jesus falou: não, você vai voltar para a sua casa.
Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Então, essa passagem, queridos, nós vemos que Jesus, quando ele chegou do outro lado do mar, ele se deparou com esse homem. E o homem, ele era tão endemoniado que nós vamos ver aqui. A gente vai estudar alguns princípios. Se você tiver um caderno para anotar, você pode até anotar. Tem um profetize hoje aqui que você também vai falar comigo. Lá em João 8,36 está escrito assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, nós seremos livres. Não tem nada que Jesus não possa nos libertar. Nenhum aprisionamento. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele entra mais profundo. Coisas que até nós nem mesmo lembramos, conhecemos. O Espírito Santo traz à nossa memória e o Senhor nos liberta. Então, quando o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Fala, eu sou livre. Eu sou livre no Senhor, para a glória do nome dEle. E vou libertar muitas vidas também para a glória do nome dEle. Amém? Então nós vamos ver um princípio, que é o primeiro princípio que a gente tira aqui dessa passagem. Se você deseja ter uma vida livre com Jesus, entenda que luz e trevas não têm comunhão. Esse homem, quando ele viu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Ao contrário da abertura que a gente viu hoje, né? Aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles não reconheceram, a não ser quando assentaram à mesa. Mas eles perceberam que quando Jesus falava, o coração deles queimava, né? Então eles viram algo diferente, só que a princípio não reconheceram. E esse homem, ele reconheceu quem era Jesus. Quando ele viu Jesus, ele falou, que tens comigo? E disse ainda, Filho do Deus Altíssimo. Porque ele sabia o que Jesus ia fazer com ele. Ia mandar ele sair e não tinha conversa, né? Então, o primeiro passo para a gente ser liberto é a gente saber quem nós somos em Jesus. Quando nós sabemos quem nós somos em Jesus, nós temos a nossa verdadeira identidade, nada pode nos prender. Nada pode nos prender. Quando ele disse assim, Senhor, que queres comigo? Ele já sabia, Jesus não queria nada com ele. Jesus não queria nada com aquele homem. Jesus queria Jesus não queria nada com o demônio que estava nele, né? Mas Jesus queria sim algo com aquele homem, queria libertar ele, porque ele sabia que ele era um aprisionado do diabo, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que luz e treva não combinam. Então, quando nós somos luz, nós ficamos, muitas vezes a gente tem assim relacionamentos, amizades, que não combinam com a gente. Nos assentamos à mesa com pessoas que não combinam com a gente. Então, nós temos que ter essa convicção de que luz e trevas não têm comunhão. Não tem como a luz e a treva se misturar. Aonde entra a luz, a treva tem que sair. Se eu sou luz, é claro, né? Nós não vamos sair do mundo, nós estamos no mundo. Então, nós vamos ir a lugares que são lugares que não tem a presença do Senhor. Mas o que tem que acontecer ali? Nós temos que transformar esse ambiente. E não nos identificar com quem está ali. Muitas vezes a gente vê, né? Crentes em lugares que não tem nada a ver com ele ali. Que a gente pergunta, o que você está fazendo aí, vaso? Né? Não tem nada a ver. Que nós podemos sim estar num lugar? Sim, mas transformar aquele ambiente. Agora, se nós nos igualarmos aos que estão ali e nos assentarmos à mesa com o escarnecedor e participarmos de conversas que não agradam o Senhor, então aí nós estamos nos misturando, nos igualando com as trevas. E esse não é o nosso papel. Nós que somos luz, nós devemos sim
Levar luz nos ambientes de trevas, sim, mas fazer a diferença naquele ambiente. Amém? E não nos misturar. Você ouve muito pessoas falando, né? Junto e misturado. Não tem nada de junto e misturado. Ou é uma coisa ou é outra. Ou somos luz ou somos trevas. E eu declaro aqui que nós somos luz no Senhor. E que a nossa luz brilhará mais e mais, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Amém? Que nós venhamos brilhar aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos posicionar. Que nós não venhamos nos igualar com as pessoas do mundo, mas venhamos anunciar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. O segundo princípio, se você deseja viver uma vida livre com Jesus, não se isole das pessoas que podem te ajudar. Esse é um grande ensinamento, né? Muitas vezes a gente, por vergonha, por timidez, mesmo às vezes por estar se sentindo vazio, a gente não quer se relacionar com ninguém, né? Às vezes você ouve a pessoa falar assim, recebe uma visita e fala, fala que eu não quero receber ninguém. A primeira característica de uma pessoa deprimida é a solidão. Se você identificar uma pessoa que quer muito ficar sozinha, que não quer se relacionar, essa pessoa está praticamente em depressão. Porque a pessoa, quando você vê, aqui onde o Senhor levava ele, né? Aqui, no 8:29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. E muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com pés e mãos acorrentados e entregue ao cuidado de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Põe para mim, por favor, queridos, Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. Eu não falei nada para eles. Fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, se você gosta muito, é lógico, né? Às vezes a gente tem aquele momento nosso que a gente quer ficar sozinha, né? Principalmente nós mulheres, queremos pôr as nossas emoções, que a gente é mais emoção, né? Em ordem, você precisa daquele espacinho seu. O homem, às vezes, na caixinha do nada, mas isso não significa que ele quer viver isolado. O crente, ele gosta de comunhão, não é? O crente gosta de estar junto, o crente gosta de comer junto, né? O crente gosta de farofa. Onde tem farofa, o crente está. Porque a gente gosta de comunhão, de compartilhar as coisas. Se você se isola, você está sendo egoísta. Porque nós não nascemos para viver sozinhos. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós sempre temos que ter uma conexão. Conexão. Sempre, ou se a gente casa com o nosso marido, esposo, os filhos, depois os netos, os amigos, irmãos da igreja, amigos de escola, sempre conectados. Nós não nascemos para viver sozinhos. Se você está muito sozinho, aí você fica solitário, fica amargurado, fica deprimido naquele esconderijinho seu, você começa a pôr caraminhola na cabeça. E é onde o inimigo age, na nossa mente. Tudo começa na mente, né? E você vê que ele, aquele homem, olha só, mesmo com pés e mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guarda, ele quebrava as correntes. Imagina a força daquele homem. Porque a gente vai ver mais para frente ali, que ele tinha o quê? Uma legião de demônios. Sabe quantos são? Uma legião. Na guarda romana antigamente, uma legião significava 6.000 demônios. 6.000 guardas, né, na guarda romana. E ele estava com uma legião. Ou seja, 6.000 demônios. Você imagina o que é isso? Uma pessoa com um demônio, ela já dá trabalho. Você imagina com 6.000. Porque Jesus perguntou qual é o seu nome, né? Ele falou, legião é o meu nome. Então, e ele queria o quê? Está no sepulcro, sozinho ali, no meio dos sepulcros, fala, né?
e levado o demônio a lugares solitários. Ele queria ficar sozinho na dele, ele não queria comunhão com ninguém, mesmo porque ele não tinha condições de ter comunhão com ninguém, né? Prendiam ele se quebrava, ele se arrebentava e ele saía. Então, o princípio que a gente deve sempre levar aqui. Vamos voltar aqui. Não se isole das pessoas que podem te ajudar. Se você está com algum problema, por favor, procure alguém. Não deixe aquele problema virar uma bola de neve. E sabe, e é claro, cuidado também com as pessoas que você procura, né? Você não vai se abrir e falar de alguma coisa que você está passando com qualquer um que não pode te dar conselho bom. Tem que ver com quem você vai se aconselhar, porque isso também é um perigo. Às vezes você é casado, vai conversar com uma pessoa solteira, você que não tem, né, noção nenhuma do que você pode estar passando. Então, sempre procurar conselho, sim, mas com pessoas qualificadas, preparadas pelo Senhor, né? E ao contrário, né, a pessoa perturbada, deprimida, ela anseia pela... Exatamente, porque, gente, aqui, ó, ele estava no meio dos sepulcros, né? E o que acontece com a pessoa que está aprisionada na alma, aprisionada no espírito? Geralmente ela quer a morte, né? Pessoa deprimida, geralmente ela pensa muito na morte, muito na morte. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Quando você vê alguma pessoa assim, interceder por ela, orar por ela, porque às vezes até alguma coisa assim que você falar, nem vai entrar muito na mente, né? Mas orar por aquela pessoa, até jejuar por aquela pessoa, para que realmente ela venha ser liberta de todo aprisionamento do inimigo. Porque Jesus, ele é a água da vida. Eu vim, nós lemos aqui, né? Para que tenham vida, e vida com abundância. Que negócio é esse, né? De estar querendo ficar no cemitério, isso é coisa do inimigo, de pessoas realmente aprisionadas, né? Amém? Então, não se isole das pessoas que podem te ajudar. Procura ajuda se você precisar, não tenha vergonha. Às vezes até mesmo de um profissional, né? Um psicólogo cristão, que pode ajudar sim. Mas aquele que liberta profundamente, na realidade, é Jesus. Esse tem todo o poder para nos libertar. O item 3. Se você deseja viver uma vida com Jesus, confie que sua transformação chegará. Qual o versículo que a gente vai ver aqui? Lucas 8, 34 a 35. A gente pula aquela parte, né, de que os espíritos entraram nos porcos, aí eles caíram, Jesus permitiu, né, que os espíritos entrassem nos porcos, eles caíram, né, no precipício e morreram afogados. Aí a gente vai aqui para o 34 e 35, então. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Eles estavam tão acostumados a ver aquele homem endemoniado, quebrando as correntes, todo mundo correndo atrás dele, provavelmente, né? Saía no meio dos sepulcros. De repente, Jesus chega, liberta aquele homem, e ele é liberto. E estava em perfeito juízo, ou seja, a mente dele já estava em paz. A pessoa liberta, ela só quer estar aos pés de Jesus. Ao contrário dele, que antes ele corria para o sepulcro e ia e andava despido, a palavra fala também que ele andava despido. Agora ele estava vestido, assentado aos pés de Jesus, vestido, se fala que estava vestido, é porque ele andava nu. Já imaginou? Imaginaram a cena? E em perfeito juízo. A presença de Deus, queridos, ela traz lucidez à nossa mente. Quando nós estamos com variação de pensamentos, significa que a nossa mente está perturbada. E você tem que fazer uma pesquisa para saber, Senhor, o que está perturbando a minha mente? Traz paz à minha mente.
Porque agora ele estava em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Agora ele já sabia escolher a melhor parte, né? O que antes para ele era morte, meio de cemitério, sepulcro, ele já sabia agora escolher a melhor parte, que era estar assentado aos pés de Jesus. Que nessa manhã nós saibamos escolher a melhor parte, que é deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona e nos assentarmos aos pés de Jesus e descansar na nossa circunstância. Tem adversidade? Temos, todo mundo tem, mas nós temos que ter clareza de mente e a palavra do Senhor nos dando retaguarda para que a gente tenha lucidez diante do problema, diante da dificuldade. Mente transformada, mente renovada. Põe a tua mão na mente e fala assim: eu tenho uma mente renovada. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Agora ele estava ali então, quedado aos pés de Jesus, com a mente lúcida e descansando em Jesus, em perfeita paz. E aí fala que eles ficaram com medo. Quando as pessoas viram aquilo, elas ficaram com medo. Por que será que elas ficaram com medo? Porque eles viram, aquelas pessoas que estavam ali, eles viram a fonte deles, o sustento deles. Quantos porcos tinham caído no precipício? 3.000, né? Que foi a metade dos demônios. Ou seja, cada porco recebeu 2 demônios, que eram 6.000 demônios, 3.000 porcos, né? É isso. Caíram no desfiladeiro. O que aconteceu? Eles viram o sustento deles, prejuízo ali. Tanto é que eles pedem para Jesus ir embora. Vai embora daqui. O que o senhor está fazendo aqui? Olha só, 3.000 porcos. Hoje, não sei quanto daria financeiramente 3.000 porcos mortos. Não sei, mas o preço que está as coisas é um bom, né? Seria uma boa quantia. E esse é, muitas vezes, o nosso mal. Você não vê o preço que custa uma vida, uma alma libertada. Uma vida liberta aos pés do Senhor. Eu não estou falando aqui de valor financeiro, lá eles viram financeiro. Mas hoje, o que pode custar para nós uma alma liberta? Às vezes o nosso comodismo, né? Nosso comodismo muitas vezes nos impede de sairmos, anunciarmos a palavra do Senhor num domingo à tarde, como muitos têm feito, né? Fazer uma visita fora de hora, uma visita à noite. Abrindo um parênteses aqui, ontem à tarde a gente foi lá no abrigo São Lourenço, fica aberto aqui o convite, todo último sábado do mês, nós precisamos de voluntários, queridos. A gente chega lá, eles estão todos sentadinhos. Se você for um sábado com a gente, você vai sair de lá chorando. Eles estão todos sentadinhos, a maioria deles na cadeirinha de roda, né? Esperando a gente chegar. Ontem uma senhorinha falou assim acho que foi para a pastora Giane, não sei para quem foi dos irmãos que contou para mim, ela falou assim: viu, a gente fica tanto esperando vocês chegarem. Não tem como vocês fazerem todo dia isso? Para a Fer, ela falou. Vocês podiam fazer isso todo dia, vir aqui todo dia. Bom seria, né? Se a gente tivesse um quadro de gente, né? Falar, não, eu vou lá sim. Quando um vai, o outro vai. Quando o outro vai, o outro vai. Então, assim, se revezando, para a gente realmente sair para fazer, né, a vontade do Senhor. Mais pessoas por aí, para a Santa Casa, para ir para o Ronald, para ir para os mercados, anunciar a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor fez para mim, olha o que o Senhor fez por mim. Então, sabe, que a gente se levante nessa manhã com a autoridade que nós temos no nome de Jesus e saia, levar o nosso amor, levar aquilo que a gente tem para as pessoas. E elas são tão engraçadinhas, você passa uns momentos ali que você nem percebe, né, Jô? O tempo que você passa ali. Tudo que você fala, elas gostam de ouvir falar. Um presentinho que você leva. Ontem uma irmã levou uns marshmallow para eles ficaram, nossa, tão felizes. E assim, alguns, né, não tem mais a mente, né? Está totalmente disperso. Mas muitos deles sim, têm a mente sim. São muito bem cuidados, extremamente. A gente vê assim uma equipe de funcionário ali no abrigo São Lourenço, extremamente cuidadoso, atencioso, o lugar é limpinho, sabe? São muito bem cuidados.
mas aquela coisa, né, da presença física de pessoas abraçando eles. Então, todo último sábado do mês, estão todos convocados. Amém? E tantas outras coisas, né, que a gente tem por fazer, não só isso. Então, a gente tem que confiar que a nossa transformação chegará. Basta nós nos aquietarmos aos pés do Senhor e buscar pela nossa cura, buscar pela nossa libertação. Não se acomodar, né? Não ficar no nosso mundinho ali, esperando a bênção chegar, sem nós nos esforçarmos e buscarmos e fazer a nossa parte. O quarto princípio, que horas são? 10h30, tenho tempo. O quarto princípio é, se você deseja viver uma vida livre com Jesus, compartilhe os milagres de Jesus. Foi aquilo que eu falei, né? Depois que Jesus libertou aquele endemoniado, olha o que fala o Lucas 8:36. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, muitas vezes, o nosso testemunho de vida vai ser aquilo que as pessoas vão ver em nós. Paulo fala que nós somos cartas vivas, né? Muitas vezes a gente fala para uma pessoa e ela não escuta o que a gente tem para falar. Então, o que nós temos que fazer? Mudar a nossa estratégia. Eu vou, então, orar por essa pessoa e a minha vida vai ser o testemunho que essa pessoa vai vir para Jesus. Então, que através da nossa vida, a nossa vida seja de testemunho para as pessoas quererem vir até Jesus. Não aquele crente brigão, né? Que faz motim na empresa, o apóstolo sempre fala isso, né? E sim contar sim o que Jesus fez por nós. Muitas vezes você vai contar alguma coisa que você passou e a pessoa vai se identificar. Meu marido, ele gosta muito de visitar pessoas que estão enfermas, porque ele conta o testemunho dele. E aí a pessoa, o que ela fala? Mas tudo isso que você passou, se Deus fez em você, vai fazer em mim também. Então aumenta a fé da pessoa, né? Aquilo que você conta, que você viveu, você tem autoridade no mundo para falar. Então não se calar. Então tudo que o povo ali viu que tinha acontecido, eles saíram e foram contando para todo mundo, que não tinha visto que Jesus tinha feito na vida do endemoniado, do ex-endemoniado, né? Eles foram contar, olha o que Jesus fez, olha o que Jesus fez. Então, assim também conosco, olha o que Jesus fez na minha vida. E olha o que Jesus pode fazer na sua. Aumentar a fé daquela pessoa, levar a pessoa a crer, a confiar que Jesus tem mudança, que Jesus tem transformação, que Jesus tem a água da vida. Que muitas vezes aquela pessoa ela está morrendo de sede e Jesus é a água da vida. E nós temos essa água para oferecer, né? E que nós sejamos assim, que a gente leve essa palavra às pessoas. Então nós devemos sempre compartilhar assim os milagres de Jesus. E a pessoa, com toda certeza, ela vai querer também esse milagre. Amém? Nós somos o milagre, né? Para falar bem claro mesmo, nós somos o milagre do Pai, né? Nós se a gente fosse ver pelo nosso mérito, nós estaríamos aqui agora? Não estaríamos, né? Mas Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar, Ele escolheu nos restaurar, Ele viu em nós graça, Ele achou em nós graça, e muitas vezes nós nos desprezamos, achamos que não conseguimos, achamos que não podemos, achamos que não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, que algo não é para nós, mas o Senhor viu graça em você. Nessa manhã eu afirmo para você que o Senhor viu graça em você, em cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos privilegiados, escolhidos do Pai, de estarmos num lugar assim, louvando o nome do nosso Pai, do nosso Deus de amor, do nosso Deus de misericórdia. O que seria, queridos, da nossa vida se não fosse Ele? Nos despertando a cada manhã, nos renovando a cada manhã, nos trazendo o alimento necessário, nos fazendo confiar, ter esperança, mesmo quando passamos por dificuldade, a ter esperança que o nosso amanhã vai ser melhor.
E tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, Ele fará. Nada vai impedir o agir de Deus em nossas vidas, a não ser nós mesmos, que muitas vezes limitamos. Mas Ele é um Deus de poder e que invade, sabe, os nossos corações, a nossa vida e nos faz realmente entender, a compreender o amor e a profundidade desse amor. Que a gente possa receber todas as manhãs esse amor e levantar encorajados para seguir adiante. O quinto princípio, agora, se você deseja viver uma vida livre com Jesus, leve a libertação para a sua casa e relacionamentos. Amém? Nós não somos libertos para nós vivermos no nosso mundinho ali. Recebi Jesus, fui liberto. O que Jesus manda a gente fazer? Leve essa cura, essa restauração, leve a libertação para a nossa casa e para os nossos relacionamentos. Mas antes da gente, vamos ler ali, né? Lucas 8, 37 e 38. O homem de quem havia saído o demônio suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, mandou o homem embora, né? Dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Eu preciso ser curada para curar, né? A gente sabe que pessoas feridas ferem pessoas. Então, antes de nós sairmos curando as pessoas, nós, interiormente, nós precisamos ser curadas. Curados na mente, na alma, no espírito, né? O endemoniado, ele teve a vida dele transformada. E ele queria seguir Jesus, só que Jesus falou assim para ele: não, você vai lá na sua casa. Imagina esse homem endemoniado, o que era a casa dele. Aqui não fala nada se ele tinha esposa e filhos ou se ele tinha mãe e irmãos. Mas seja qual for a circunstância. Imagina como era a casa desse endemoniado. Então, como ele foi liberto, Jesus falou: você vai para a sua casa, sara a sua casa primeiro, e depois você vai e anuncia o que eu fiz por você. Então, muitas vezes, a gente foi liberto, tudo, sai anunciando, sai pregando a palavra do Senhor, mas a gente se esquece da nossa própria casa. Eu me cobro muito nisso também, né? De estar mais com a minha família, de estar orando, de estar servindo. Às vezes a gente tem assim uma certa mágoa com alguém, né? E você não consegue se relacionar direito. Senhor, perdão. Entra nesse relacionamento, traz cura, traz um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, porque nós sabemos também que não adianta nada nós salvarmos o mundo e perdermos a nossa casa. Então, olha como Jesus ele foi estratégico, né? Não, você não vai me seguir agora não, você vai e conta, vai na sua casa, muda ali o que tem que ser mudado, trata com os da sua casa e depois você vai para os relacionamentos externos e conta o que eu fiz por você. Aí sim, você sarou a sua vida, sarou a sua casa, sarou seus relacionamentos dentro de casa, aí você tem autoridade para falar para as pessoas lá fora. Porque não adianta nada você pregar a palavra de Deus para os que estão lá fora, se você não tem vivido com excelência dentro de casa. Amém? Maridos, amem a sua esposa, e esposas, sejam submissas ao próprio marido. A gente tem aprendido muito sobre isso no Casados, né? Quem fez o curso aqui, está fazendo o curso Casados para Sempre, a gente aprende muito sobre isso. A nossa casa tem que ser um oásis, onde nós entramos e nos sentimos bem, nos sentimos acolhidos, um servindo o outro, um amando o outro. Se tem alguma coisa difícil, conversa. Procura ajuda também se está com um relacionamento difícil, né? Entre família, às vezes com filhos problemáticos. Procura ajuda de quem pode te ajudar, de quem tem alguma coisa para oferecer para você.
mas que a tua família seja um oásis, que a sua casa seja um oásis, que nós tenhamos prazer de estar dentro da nossa casa, que não seja aquele lugar de briga, aquele lugar de rancor, aquele lugar de mágoa, né? Que o Senhor tire toda a mágoa, se há alguma mágoa, alguma raiz de amargura entre familiares aqui, que o Senhor esteja transformando e trazendo cura aos relacionamentos familiares nessa hora. Se precisar perdoar alguém, perdoe. Seja rápido no perdoar. Uma das nossas aulas do Casados também foi sobre perdão, né? E é uma aula que rende muito, porque tem casais que falam, eu perdoo, sim, mas eu não esqueço. Quer dizer, então você não perdoou, né? Às vezes o que o marido fez lá em 1900, ou a esposa, ou vice-versa, né? Então, assim, a gente sabe que perdoar não é esquecer, assim, né? Apagou. Não é amnésia, né? Mas perdoar é você se lembrar daquilo e não doer mais. É como se fosse, até um irmão deu um exemplo, né? De uma ferida. Se você faz uma ferida no braço e fica a cicatriz, ela dói? Não dói mais depois que a cicatriz está ali, né? Mas você sabe que aquilo aconteceu, só que aquilo não dói mais. Então, perdoar é isso. Se você tiver que perdoar alguém para se libertar de todo o lixo emocional, espiritual, faça isso. Não demore para fazer isso, não. Faz rápido. Se tiver que pedir perdão ou se tiver que perdoar. Amém? Cuidado com críticas. Eu estava ouvindo o ensinamento essa semana. Eu estava comentando com meu marido. Eu falei, olha, como a gente precisa tomar cuidado com críticas. Muitas vezes a gente critica as pessoas, até mesmo de dentro de casa, né? Mas você sabia que a crítica, ela nos afasta das pessoas? Às vezes você pode até criticar seu marido, você não percebe, ele vai se distanciando cada vez mais de você. Você pode criticar sua esposa, até para outros. Você ouve pessoas falando, né? Criticando o marido para outros, criticando para a família, né? Falando, aquele Zé, nossa, ele fez isso e eu não quero que faça. Então a crítica, ela nos afasta das pessoas. Ela nos distancia das pessoas. Se eu quero que uma pessoa esteja do meu lado, eu tenho que elogiar ela. Ah, mas não tem razão para elogiar, mas você vai achar uma razão para elogiar. Valorizar muito mais as qualidades da pessoa do que os defeitos. Só que a gente é muito bom em criticar o defeito dos outros, né? É muito bom. Aí, o que Jesus fala? Tira primeiro a trave, né, do seu olho e o argueiro. E depois, tira primeiro o cisco do seu olho, para depois tirar a trave do olho do seu irmão. Mas a gente faz o contrário, né? A gente é muito bom nisso mesmo. Mas que o Senhor nos liberte disso nessa noite, nessa manhã, e que a gente realmente tenha os nossos relacionamentos curados e saudáveis, porque nós precisamos levar a cura do Senhor para a nossa casa e para os nossos relacionamentos, e contar aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Uma das coisas que a gente ouve muito falar hoje é sobre inteligência emocional, né? E a gente tem mesmo que buscar essa inteligência emocional, porque se eu não tenho assim muito domínio no assunto, eu estudo alguma coisa, acho que a pastora Andressa, né, que estuda mais isso. Mas eu estava vendo os 5 pilares, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Os 5 pilares da inteligência emocional, e eu achei interessante, só para título de curiosidade, né? Os 5 pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento, estou certa? Ou seja, eu preciso me conhecer, para que a minha mente não seja dispersa e que a minha mente não governe a minha vida, que eu não viva por causa da minha mente, do que eu penso, do que eu acho, mas que como a gente declarou, eu tenho a mente de Cristo. Está na palavra? Está na minha mente. Se não tiver, é disperso, né? A autorregulação, a motivação interna. Qual tem sido a motivação? O que me motiva a caminhar, a seguir em frente,
a conquistar os meus projetos, os propósitos do Senhor sobre a minha vida? O que me motiva? A motivação, ela é muito importante. Se nós somos pessoas desmotivadas, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Porque a primeira adversidade que chegar, a gente já vai desistir. E não vai dar êxito para o projeto, né? A empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante também. Muitas vezes a gente fica olhando o nosso sofrimento, né? E esquece de olhar o que o outro está passando. Então, a empatia, se colocar no lugar do outro, também é muito importante. E as habilidades pessoais, isso aí, identificar, né? Qual é a minha habilidade? Eu gosto de ensinar, dentro da igreja eu falo. Eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar, eu gosto de servir berçário, eu gosto de servir os jovens, de evangelizar. Então, tudo isso faz parte da nossa inteligência emocional, que nós precisamos cuidar. Precisamos vigiar, estar sempre alertas, para que nós não venhamos nos distrair. Porque a gente sabe que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Se você der lugar aos seus pensamentos, ao seu achismo, ao seu querer, nós vamos nos distrair, porque o papel do inimigo é esse, nos distrair, fazer com que a nossa mente vagueie longe e saia dos propósitos do Senhor. Senhor, qual é o propósito do Senhor? Se perceber que tem algum pensamento que está tirando você do propósito, te levando a lugares errados, que não são propósitos do Senhor, já repreende, Senhor. Eu tenho por hábito de manhã fazer essa oração. Senhor, eu consagro a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções ao senhorio de Cristo nessa manhã. Porque aí você vai ter a sua vida governada pelo Espírito de Deus e não pelas suas emoções. Porque quando nós somos governados pelas nossas emoções, a gente fica muito no nosso achismo. E muitas vezes não é o que Deus quer, não é o que Deus tem. Eu cuido da neném, da Alice. A Alice está no berçário? Tá? Ah, que bonitinha, ficou no berçário hoje. Então, quando ela faz alguma coisa assim que eu fico brava, eu falo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, para não pegar ela e chacoalhar, né? Eu não quero. Imagina aquela coisinha linda, eu não vou chacoalhar ela. Não vou mesmo. Então, mas a gente precisa educar, né? Você precisa educar, você não pode deixar fazer o que quer. Olha que cruz que a gente fica. E aí ela faz alguma coisa que eu não gosto, ela é tão linda, né? Aquele olhinho azul, eu falo assim, Espírito Santo, nenê, não pode, não pode. A vovó não quer que você mexa aí. A vovó não quer. E aí, quando você vê a criança também acalma. E você consegue dobrar ela, né? Agora, se você já pensou uma criança, o meu coração fica doído quando eu vejo, sabe, alguém gritando com criança, pegando, espancando, falando, não mexe aí, sai daí. Eu tenho não vou nem falar porque pode, né? Mas alguém que eu conheço, que tem 2 criancinhas pequenas, já sabe de quem eu estou falando. Gente, que dozinho. Eles vão os 2 atrás dela, assim, e ela vai andando e falando cada coisa para aquelas crianças, gente. Eu falo, imagina quando essas crianças crescer, como vai estar a mente, a cabecinha dessas crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, para não deixar a ira, a raiva, o nervosismo tomar conta de situações que a gente pode dominar. A gente pode dominar, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. Nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. Por isso que de manhã é muito importante a gente já pedir, Senhor, que eu realmente tenha a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções dominadas pelo Teu Espírito Santo. E o que a gente vê hoje, infelizmente, são muitas pessoas deprimidas, ansiosas. O assunto da hora também é ansiedade, né? Se fala muito de ansiedade e se cortando, né? Você vê que aquele homem, ele se cortava. Ele ia lá para o cemitério e se cortava. A gente vê muitas pessoas hoje, jovens, adolescentes, se cortando nas escolas, né? E tudo característica de ansiedade, de vida vazia. Então, que nós sejamos aqueles que vamos levar restauração a muitas vidas, para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aqui, ó, estamos terminando. Eu estou no horário, hein? Glória a Deus. Para terminar, a nossa última tela.
Deus trabalha primeiro em você para depois trabalhar através de você. Amém? Então repete isso comigo. Deus trabalha primeiro em mim para depois trabalhar através de mim. E fala para o seu vizinho, Deus trabalha primeiro em você para depois trabalhar através de você. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês. E no próximo domingo, nós vamos viver Jesus e a sobrenatural multiplicação dos pães e peixes. Amém? Vai ser tremendo também. Já vamos viver a Santa Ceia, né? E já vamos viver mais essa porção da palavra do Senhor. Então, que você saia daqui nessa manhã, tendo consciência, eu preciso ainda de libertação em alguma área da minha vida? Pode ser que não, né? Que você já está totalmente liberto. Mas se você sente, ainda preciso ser liberto na minha mente, liberto nas minhas emoções. Às vezes não são atitudes, né? Que nem aquele endemoniado que saía, né? No cemitério. Mas eu tenho ainda algum descontrole emocional, eu perco a razão, muitas vezes, eu perco o equilíbrio. Então, que você saia nessa manhã daqui totalmente pleno e convicto de que o Senhor quer te libertar de tudo que impede de viver a plenitude com Ele. E sair, e como aquele endemoniado, né, assentar aos pés de Jesus, com a mente em perfeito juízo, mente saudável, e sair abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Vamos ficar em pé, então, nós vamos orar ao Senhor. Se você sente que você tem ainda algum problema em alguma área da sua vida, você vai falar com o Senhor agora. Aí no seu lugar mesmo, né? Poderia chamar alguém aqui na frente e falar quem precisa de libertação. Mas você e Deus aí. E se depois você precisar realmente de ajuda, olha, eu preciso de libertação em alguma área, por favor, me ajude. Nós temos os pastores, evangelistas, né? Os ministros da casa que podem te ajudar, te aconselhar. E você vai viver a plenitude que o Senhor tem para você. Amém? Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E vamos clamar ao Senhor para que, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, está aqui, Pai. Desde a hora que nós entramos aqui, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, Pai. E nós não queremos mais, Senhor, viver aprisionados, não queremos, Senhor, viver, Pai, acorrentados, Senhor, com o nosso pensamento disperso, Senhor. Nós queremos uma vida livre. Nós queremos uma vida, Senhor, cheia do Teu poder, cheia da Tua presença, Senhor. Nós temos à nossa disposição o Senhor Jesus, que é o rio da água da vida. Que essa água venha fluir, Senhor. Flui neste lugar, ó Pai. Manifesta a virtude do Teu Espírito, Pai. Se há algum aprisionamento, Senhor, na alma, na mente, no Espírito. Se há algum cativo nessa manhã, Pai, eu profetizo a libertação do Senhor, Pai. Eu declaro que nós viveremos a plenitude do Senhor, Pai. Nós seremos plenamente sarados, plenamente restaurados, para levarmos, Senhor, a Tua palavra àquele que sofre, Pai. Nós temos a palavra de vida, nós temos o pão da vida. O Senhor Jesus é o pão da vida. E nós profetizamos, Pai, que nós daremos de comer a muitas vidas, Senhor. Que nós levaremos a água da vida a todo aquele que sofre, Pai. Visita, Senhor, agora a casa de cada um que está aqui, Pai. Aquele que tem problemas de relacionamento familiar, Pai. Que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga a visitação do Senhor, Pai. Abençoa os relacionamentos de marido e mulher, o relacionamento, Senhor, com os filhos, Pai. Para que nós possamos, Senhor, sarados e curados, levar a cura para muitos, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Fique à vontade nesse lugar, Espírito Santo, e manifesta, Pai, a virtude do Teu Espírito, Senhor, sobre este lugar. Que nós possamos sair daqui nessa manhã encorajados, Pai, animados, Senhor, renunciando a tudo aquilo que ainda nos prendia, para a glória do Teu nome. Nós somos livres